E aí, gente? Então, estou gravando esse vídeo para mostrar essa nova tabela, né, que é da parte ali dos escalonamentos, seria os planejamentos ali das disciplinas para o próximo período, né? Eu vou recolher os botões aqui, eu vou tentar ser sucinto, porque eu tenho uma aula em seguida, e vou explicar algumas coisas que eu já consegui fazer e o que ainda não deu, tá? Então, vou recolher aqui. Ó, tem essa opção, tá? Tem esses botõezinhos aqui em cima, quando a gente bota botão direito ali, aparece essas opções, expandir grupo de colunas, remover grupo, expandir todos os grupos de colunas. Então tem algumas coisas assim, esses aqui, esses dois, expandir e recolher, é para botar, aparecer tudo que está escondido ali, ó, tá? Ou então o recolher, que recolhe todos eles, tá? E aí dá para abrir cada um deles, ó. Então vou começar a explicar. Essa primeira coluna aqui é do componente curricular. A gente vai ter que refazer porque a gente mexeu nas matrizes, e eu mudei a ordem aqui também dos cursos, eu botei a fabricação antes por ordem alfabética, porque ela passou a ser, iniciar com a letra F, né? Então coloquei ela como curso 1. De qualquer forma, como a gente estava mexendo em matrizes, era importante a gente retomar isso aqui. O que é a ideia aqui, né? Dei uma numeração para cada curso, então o curso 1 ele vai do 100 ao 199 e a gente coloca o mesmo número para uma mesma disciplina. Por exemplo, aqui essas disciplinas são diferentes, né? Então a gente vai colocando, ele vai dizendo qual é o próximo número para ser usado. Então 102, 103, 104. Isso aqui depois vai fazer a contagem dos componentes curriculares que o professor tem, por exemplo. E aí, aqui, por exemplo, é a mesma turma, que tem G1, G2, enfim, tem alguma questão ali de divisão de grupos, a gente bota 105. O mesmo número aqui para as três, ó. E assim vai. O que é importante também colocar é para identificar o componente curricular. Entre a INF e a MCT, por exemplo, existem muitas disciplinas da formação geral que são disciplinas comuns, então essas devem receber o mesmo número. Minha sugestão é que se construa ali no curso da INF, que é o curso 2 aqui, ó, que vai ter os números do 200 ao 299, se constrói aqui e depois as disciplinas são iguais, se replica esses números aqui para a mecatrônica, tá? Uh, Tem aqui, né, as abas aqui embaixo para cada curso, tá? Então, para quem não conhecia ainda a planilha, acho que tem algumas pessoas que ainda não mexeram nessa planilha, né? E claro, eu mudei bastante coisa nela, assim, para aprimorar, para facilitar, tá? O que tem aqui, tá? Eu coloquei já número de matriz e a disciplina. Então, essa aqui, matriz nova da fabricação mecânica, é a 70 de 2020, tá vendo? E quando se chama aqui, ó, eu vou botar mais para baixo aqui. Quando se chama qualquer letra aqui, ele vai vir o filtro de qualquer disciplina que tenha aquela expressão. Então, por exemplo, se eu colocar arte aqui, vai aparecer a arte 1 e 2 da matriz 70 de 2020 e a artes da matriz 20 de 2014. Então, dá para facilmente identificar, né, e conseguir selecionar aqui a disciplina com a matriz certinha. Então, isso já facilita também para a gente colocar nos identificadores depois. Outra questão, tá? Quando se seleciona a disciplina, por exemplo, eu coloco ali, como eu falei, arte, por exemplo. Vou colocar essa da matriz nova, arte 1 aqui, só como exemplo, tá? Depois eu vou retirar. Ele já vai aparecer aqui a sigla e ele também vai aparecer o semestre, tá? Então, eu abrindo aqui em cima esse botão, ó, eu consigo ver que a turma é a A, eu já deixei turma A marcado para todas as disciplinas. Como esse curso é de noite, eu coloquei tudo noite aqui também, mas dá para chamar aqui manhã ou tarde também ali, ó, nas opções, tá? E aí, conforme que colocar aqui, ó, se eu coloco tarde, ele vai colocar um T aqui no final. Se colocar noite, ou manhã, enfim, colocar manhã, ele vai colocar um M. E aqui, como é noite, ele vai deixar o N ali. Aqui o A é da turma, né, a primeira turma. Então, se tiver uma de dependência, por exemplo, entra como turma B. Então, tem nas opções aqui B, C e D. Normalmente a gente usa A e B, né? Não me lembro. Acho que tem uma situação que eu lembro de usar C, mas mais do que isso, não. E aqui os grupos, tá? Se tiver mais de um grupo, deixa eu tirar aquela arte de lá. Se tiver mais de um grupo, a gente faz a inserção da linha aqui, ó. Insere a linha, chama a disciplina, é, e aí a gente chama a disciplina aqui, tá? A mesma ali, por exemplo, Fundamento de Segurança do Trabalho. O pessoal já está chegando, a aula começa daqui uns 10 minutos. Então, assim, eu venho aqui, coloco a turma A, né, o turno da noite, e aqui eu coloco o grupo 1 e grupo 2. Ele já vai carregar para cá.
Claro, se quiser fazer alguma anotação específica da disciplina, qualquer coisa, mas eu queria colocar FMC 1AN, qualquer coisa aqui, teste, tá? Se eu colocar aqui, ele vai assumir esse valor aqui e vai marcar ela em amarelo para dizer que tem uma inserção manual aqui nessa linha, tá? Ele não está lendo o que tem nessas colunas aqui. Eu aconselho usar essas colunas que é mais garantido, né? Mais fácil de ter as leituras dos dados depois para rastrear. Vou retirar aqui, ó, se eu quiser retirar uma disciplina, basta excluir a linha, tá? Não tem nada de complexo. Se quiser inserir uma nova linha, basta inserir, tá? A gente não tem complicação com isso. Insere a linha, tá? Assim, tem algumas fórmulas aqui ainda da parte de professores, desses campos aqui, que eu ainda não consegui generalizar. Em geral, eu estou colocando elas aqui em cima, ó, e ela fica uma fórmula que é uma espécie de um array, que ela faz a varredura para toda a coluna. Mas eu não consegui fazer isso em tempo ainda, para essa parte aqui da área, por exemplo. Então aqui vai precisar copiar. Então talvez ainda o ideal seria copiar. Tá? Então pegar daqui, copia para cá e altera os dados. Tá? Então altera aqui, porque aí vai copiar todas as fórmulas mesmo naquelas colunas mais à direita, tá? Estou tentando aprimorar isso, de fato, quando eu conseguir avançar para todas as colunas terem a fórmula lá no cabeçalho, não vai precisar mais fazer essa cópia, é só inserir a linha e vai estar pronto, tá? Então, já consegui avançar bastante essa planilha nesse sentido, mas ainda não está totalmente pronta, né? Tá, então aqui é a questão da turma e do grupo. Depois tem aqui as salas, que aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente, né, para fazer inserção de salas, mas era como estava antes. Depois tem aqui um campo para filtro, tá? Para as disciplinas no ano. Então, por exemplo, vamos lá, Fundamentos de Segurança do Trabalho. Vamos dizer que num semestre eu ali, Diego, trabalhei com ela. Ele vai vir aqui a minha área e vai colocar aqui. E no outro semestre, digamos que um professor da área de eletroeletrônica trabalhou essa disciplina, tá? Não sei quem lá, mas vamos chutar aqui o Kowalski, que eu vou colocar o nome, tá? Só como exemplo. Ele vai pegar aqui e vai dizer que tem as duas áreas aqui, tá vendo? Trabalharam nessa disciplina nesse ano. E na hora que eu quiser fazer um filtro, eu seleciono essa coluna, pode, e aí eu clico aqui e coloco eu tô, eu tô gravando um vídeo, pessoal. Podem entrar só, por favor. Olha só, então eu consigo fazer o filtro aqui a partir dessa coluna marcando, né, quais que eu quero que fique visualizando. Ó. Tá? Então algo nesse sentido dá para fazer. Isso para o ano todo, né? Então, ou dá para fazer por semestre. Ó. Então para o semestre 1 está aqui, onde tem essa coluna azul aqui, ó, ela tem um filtro aqui do lado, e onde tem a outra azul tem um filtro para o semestre 2, tá? Para o módulo ou semestre 2, tá? Aqui vai ter os nomes de professores, como a gente fez sempre ali, preenche o nome com auto-preenchimento já, então chamar o nome do professor aqui já vem a listagem. Se eu começo a digitar lá Conrado, já aparece, né, ali, o Caleb tem um Conceição ali, então aparece ali também, tá? Então é isso, vai filtrando assim já. O que mais? Tá bem? Vou tirar o nome daqui, tá? Depois tem aqui à direita, ó, as cargas já, a carga relógio da disciplina, a carga de hora-aula, ele vem automático quando chama aqui a disciplina, tá? Então vem essas duas cargas, e ele vai considerar que é um slot aqui que vai lá para o horário, só um slot, nessa caso essa disciplina tem 2 períodos, por exemplo, é previsto que vai acontecer isso, né? Que vai ser um slot de 2 períodos, e aí fica 2 períodos semanais, e nesse caso aqui a gente está colocando que o professor está pegando a disciplina sozinho, então é 2 períodos também. E aí tem essas colunas aqui que a gente pode fazer uma inserção manual. Por exemplo, eu posso dizer, não, na verdade aqui vai ser 2 slots de um período. Então eu faço a inserção manual e altero os valores aqui, tá? E aí aqui vai ficar o número, né, total de períodos. Eu posso ainda alterar a carga do professor e dizer que ele só tem um período dessa disciplina, por exemplo. Eu estou configurando para que fique assim também, apareça em amarelo aqui quando a gente faz a alteração manual, tá? Aparentemente essas duas aqui ainda não tá, mas em seguida eu devo fazer isso agora durante a semana, tá? Aí é isso, tá? Estou voltando aqui. Em princípio ele vai considerar um bloco. A gente também pode refinar isso aqui depois, mais próximo de fazer o horário, né? Essa aqui eu acho que é uma parte que inicialmente a gente preenche os professores e verifica os grupos, se as disciplinas estão certinhas com os grupos e tudo mais. E dentro do possível já começar
a fazer essa alocação aqui de um número para o componente curricular. O próximo aqui é o 107, então coloca para a próxima disciplina o 107, eventualmente só se ela repetir ou se em outro curso tiver igual. Engenharia e TSI tem disciplinas iguais, né? São disciplinas equivalentes, então a gente bota o mesmo número de componente curricular também. Tá? E aí eu estou revisando, tá, esses dados aqui por professores para fazer os levantamentos certinhos. Tá? Está zerado porque eu tirei todos os nomes de professores de lá e eu vou dar uma revisada agora durante a tarde para que ele faça a contabilização certa. Como eu recém fiz e alterei algumas coisas nessa planilha, tive que alterar bastante coisa para alterar aquela estrutura lá, para conseguir migrar para esse modelo que eu entendo que vai ficar mais fácil de preencher. Eu peço que vocês me avisem se verificarem algum problema com relação a isso. Eu já deixei prontas, sim, precisando de uma revisão para divisão de grupos, coisas nesse sentido, mas já coloquei as disciplinas de primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre da fabricação mecânica na nova matriz, e quinto e sexto na matriz antiga, sendo que o quinto tem uma variação aqui do primeiro para o segundo semestre, né? O quinto semestre no segundo é da nova, então já previ isso aqui também. Aí o Paulo faz a revisão aqui, o Rodrigo faz a revisão aqui, está previsto também primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, primeiro, segundo e terceiro ano na nova matriz e o quarto ano na antiga, tanto na INF quanto na MCT. Só tem que ver divisões de grupos para acertar essa questão aí, tá? Então, assim, peço que vocês deem uma olhada com calma nessa situação aqui. E na questão, aqui a engenharia ainda não preenchi, tá? Agora à tarde eu vou tentar, antes da reunião ainda, já colocar as disciplinas de engenharia do TSI. Mas de qualquer forma é aquilo que eu falei. Por exemplo, eu pego a matriz da engenharia, tá? E eu vou olhar a matriz da engenharia lá e eu vou ver que tem pré-cálculo, por exemplo. Então começa a digitar o pré-cálculo, ele está aqui, ó, ele aparece, já aparece o semestre, já vai estar a carga dele lá. Basta eu vir aqui e alocar o professor. Então, e separar aquela questão dos ímpares e dos pares. Eu vou tentar fazer isso tanto ainda para o TSI e para a engenharia, tá? Durante a tarde agora. Qualquer coisa estou à disposição, tá bem, gente? Vamos ver se a gente consegue já deixar alinhado. Se as contabilizações ainda não estiverem certas, eu acho que pelo menos a gente consegue já dar os nomes dos professores que já estão com as disciplinas e fazer um planejamento inicial hoje, para na próxima semana a gente já fazer um aprofundamento disso, tá bem? Qualquer coisa estou à disposição.